A primeira fase da Operação Escudo deixou 28 mortos. A segunda fase, que está em andamento, já contabiliza 20 mortes. Diante disso, como vimos na reportagem, uma comitiva de entidades de direitos humanos foi até a Baixada Santista no domingo para acompanhar a situação. Diante dessas denúncias gravíssimas que acabamos de assistir na reportagem, eu converso agora com o ouvidor da Polícia do Estado de São Paulo, Cláudio Aparecido Silva, que participou da comitiva. Boa noite, Cláudio. Boa noite, tudo bem? Tudo certo. Cláudio, conta pra gente, a gente ouviu alguns dos relatos, né? Mas conta aí quais são os outros relatos que mais te chocaram durante a comitiva. A gente tem uma série de questões que foram levantadas por essas famílias que passarão a ser fruto de um relatório conjunto que a gente vai construir e a partir desse relatório conjunto, cada organização que esteve nessa comitiva vai tomar as medidas que são próprias da sua atividade, da atividade que desempenha. Uma série de questões podem ser relatadas, como o fato de pessoas terem sido assassinadas em suposta troca de tiro com policiais, sendo que essa pessoa que supostamente trocava tiro com os policiais fazia uso de muletas, né? Muleta dupla. Então, essa pessoa, para se manter de pé, ela fazia uso de muletas. Então, ela não tinha qualquer condição de fazer troca de tiros com policiais, uma vez que ela dependia das muletas para poder ficar de pé. Esse é um aspecto. Tem aspectos relacionados a pessoas praticamente cegas. Um jovem que tinha apenas 15% da visão, talvez menos, porque ele tinha uma doença que vinha degradando cada vez mais a visão dele, então ele não tinha qualquer condição de participar de uma troca de tiro com policiais. Um catador, né, que também foi assassinado e consta como se tenha trocado tiro com a polícia, mas era um catador, uma pessoa que não tinha qualquer condição de ter uma arma de fogo. Um trabalhador que trabalhava para a prefeitura de São Vicente, que a gente viu aí um vídeo que viralizou nacionalmente, que tomou 2 tiros de um policial que fez uma abordagem extremamente desqualificada. Então aí tem outras denúncias de invasão de casas, agressão a crianças, violações de domicílios em horário noturno, uma série de outras denúncias que a gente está levantando todas essas informações, todas as provas que essas pessoas possam ter, para a gente poder instruir cada vez mais esse relatório e, consequentemente, instruir os procedimentos que a gente deve instaurar para pedir a devida apuração e a culpabilização de quem quer que seja. Cláudio, falando das pessoas, né? Elas relatam, a gente assistiu agora há pouco na reportagem, que tem medo até de fazer o boletim de ocorrência, né? O que fazer se o medo é justamente da polícia? Existem 2 situações em relação à questão do medo, né? Em relação a essa questão do boletim de ocorrência, aliás. Tem essa questão do medo e tem também negativa de audição dessas famílias para que a versão dessas famílias conste no boletim de ocorrência. Isso ocorreu com o Juan, o pai do Juan, o seu Ricardo, acompanhou toda a abordagem que culminou com o alvejamento por 2 tiros do Juan, que está internado na Santa Casa de Santos. Ele acompanhou tudo, tentou entregar sua versão na delegacia e não foi possível entregar naquele momento. A comitiva acompanhou o seu Ricardo, que é o pai do Juan, até a delegacia e conseguiu com que a versão dele fosse para o inquérito policial, né? Agora, também existem esses casos de medo, né? Tem muita gente amedrontada. Nós ouvimos pessoas que têm 40, 45 anos que moram no bairro que se sentem inseguras, amedrontadas e cogitam, inclusive, vender a casa, né? Nesse caso, é fundamental. Primeiro, eu queria dizer para as pessoas que é fundamental que elas, para além do medo, tenham mais sede por justiça, porque enquanto o medo for superior à sede por justiça, infelizmente, a tendência de perpetuação desse tipo de comportamento de forças que deveriam defender e proteger a população. Mas nós temos outros caminhos, como é o caso da ouvidoria da polícia, que recebe denúncias de forma anônima e pode
a partir dessas denúncias com conteúdo probatório, apresentar essas informações para a Corregedoria e para o Ministério Público, para que as medidas sejam tomadas contra essas pessoas que, ao invés de atender a população, têm violado a população. Essas denúncias que vocês receberam, elas já foram encaminhadas aí para a Corregedoria, né? O que pode fazer a respeito disso, né? Quais os próximos passos? Existem denúncias que já foram encaminhadas para a Corregedoria, inclusive a desse caso do Juan, que foi alvejado com 2 tiros pelo policial. Nós pedimos o afastamento desse policial. O policial erra muito em relação ao procedimento de abordagem. Nós pedimos o afastamento do policial. Existem outras denúncias que nós recebemos agora, no período do Carnaval, que foi quando a gente foi com a comitiva até São Vicente e Santos, que a gente está nesse momento de preparar esse relatório para que, a partir do relatório, a gente possa juntar as provas e a documentação que a gente tem para poder pedir apuração para a Corregedoria, para o Ministério Público. E existem organizações que estavam na comitiva que estão cogitando, inclusive, a internacionalização da denúncia, uma vez que são casos gravíssimos. Fica para a sociedade, para a gente, né, que acompanha, que essas mortes são uma espécie de vingança por causa dos policiais mortos, né? Você que foi lá com a comitiva, ouviu os relatos, é essa a impressão, é esse o caminho? A impressão que a gente tem é exatamente essa, porque da experiência que a gente tem dessas operações, elas fazem elas dão uma resposta em derramamento de sangue, atingindo principalmente pessoas, vitimando, né, principalmente pessoas inocentes e que nada tem a ver com o que ocorreu, né, com o que ocasionou aquela operação, que foi a morte de outro policial. E, para além disso, é importante que se diga que os índices de criminalidade nesses territórios que estão sofrendo a operação, eles continuam os mesmos, então, ou até piores. Então, na Baixada Santista tem aumentado o número de roubos e de crimes contra o patrimônio. Os números de violação contra a mulher, de violência contra a mulher, desde estupro até feminicídio, também tem aumentado. Então, os índices de criminalidade não têm arrefecido com essas operações. O que tem aumentado são as reclamações da população em relação à postura das corporações policiais e da política de segurança pública do nosso Estado. Então, isso não tem qualquer efeito. O único sentimento que se tem é que são operações para operar vingança, né? E sem necessariamente ofertar para a população segurança pública ou a sensação de segurança que ela precisa. Perfeito. Então, a gente ouviu Cláudio Aparecido Silva, ouvidor da polícia, né? Muito obrigada, Cláudio. Obrigado, até mais.